É importante também nessa aula a gente entender as características, né, dessas cidades-estados gregas, né, notadamente Esparta e Atenas, né. Em Esparta, a gente tinha ali uma sociedade, né, que era muito baseada nessa coisa do treinamento militar, né? Obviamente, esses guerreiros, eles tinham uma posição privilegiada nessa sociedade, tá bom? Então, você tinha ali uma divisão social, tá? Onde os esparciatas, eles eram ali, eles estavam no topo, né, digamos assim, dessa pirâmide social, né, onde eles eram ali grandes proprietários de terra, né, e de fato comandavam ali a sociedade como um todo, ah, sendo, né, só os esparciatas, né, os donos do poder político, né, os periecos, que eram cidadãos também, mas não eram, não tinham direitos políticos, né, porém eram livres, né, para trabalhar até no comércio, no artesanato. Eventualmente eles tinham terras, tá, mas isso eventualmente. E haviam também os ilotas, né, que aí sim, eram os escravos, tá, não tinham direito nenhum, não tinham terra, né, pelo contrário, só trabalhavam, né, na terra, eram escravizados, né. Era uma sociedade, né, onde você tinha ali um domínio ali de dois reis, tá, que acabavam controlando a política, né, enfim, todas as questões sociais daquela sociedade, né, um conselho ali de anciãos, que além desses dois reis, né, tinham mais uma quantidade desses esparciatas, né, que eram justamente aqueles que tinham os direitos, né, e o poder político, né, na polis Esparta, aliás, espartana. Da mesma forma, havia também ali uma assembleia popular, né, onde esses esparciatas, né, nunca eram ilotas, nunca eram periecos, tá? Eram sempre esparciatas, eles que tinham o domínio político, né, dessa polis. Então eles acabavam funcionando ali mais de uma forma consultiva, né? Esse conselho de anciãos, né, era formado pelos reis e por esses grandes esparciatas, que eventualmente pediam ali um conselho a eles, né, para, enfim, eles acabavam sendo o termômetro da sociedade. E aí, dentro dessa Assembleia Popular, eles escolhiam 5 representantes, né, para aí sim, chamado de éforos, né, que eram justamente essas pessoas que iriam fazer como hoje, né, os deputados, os vereadores fazem com o poder executivo, né, que é do presidente, do governador e dos prefeitos, onde é justamente esse poder que vai fiscalizar essas ações, tá, desse poder executivo. Então eram esses éforos que formavam ali uma pequena assembleia que justamente fiscalizavam o poder desses reis, tá? Essa sociedade espartana era uma sociedade onde, né, como eu já disse anteriormente, a coisa do militarismo, né, aquela disciplina militar, ela era muito preponderante realmente nessa sociedade, né? Para vocês terem uma ideia, assim, a pessoa que nascia, a criança, ela era levada até esse conselho de anciãos para ver se essa criança tinha boas condições físicas. Se não tivesse, ela era morta, tá? Ela era jogada de uma altura enorme para morrer. Se ela tivesse bem fisicamente, ela era devolvida aos pais. Porém, ainda assim, quem dava a criação, quem criava, tá, essa criança, quem dava educação a essa criança era esse conselho, né, espartano, onde ensinavam a criança a disciplina militar, onde colocava essa criança, né, digamos que numa espécie de colégio interno, né, no internato ali, onde ela ia aprender essas técnicas, né, técnicas de combate. Ou seja, era uma sociedade totalmente voltada para a guerra, tá? Totalmente voltada para a defesa, né, do seu território, mas também para atacar outros territórios. E aí é importante a gente entender Esparta até enquanto oposição a Atenas, porque em Atenas, embora eles também
guerreassem, embora também houvesse ali um treinamento militar, também tinha exército, porém, até mesmo pelo desenvolvimento daquela sociedade, você tinha uma preocupação maior, tá? Em não fazer um estamento social como era em Esparta, né? Mas sim de você dar mais direitos, né? De você aumentar o conceito de cidadania e, consequentemente, né, de direitos políticos e de democracia.